Agora vamos para o Salmo de número 67. Salmo de número 67. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que todos já se assentaram, daqui a pouco vocês vão ficar sentados, mas eu gostaria que nós lêssemos este salmo hoje, extraordinariamente, de pé na presença do Senhor. Aleluia. Salmo 67. Assim a sua voz vai sair melhor e você vai proclamar bem alto aí a palavra do Senhor. Salmo de número 67. Glória a Deus. Todos bem forte. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Aleluia. Podem estar sentados agora. Aleluia. Glória a Deus. O primeiro versículo. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Repitam. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Aleluia. Só as mulheres. Os homens aí. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. A última vez, todos juntos. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Aleluia. Glória a Deus. Este primeiro versículo, ele tem uma relação com o segundo versículo, apresentando para nós duas doutrinas muito importantes que nós vamos entender nessa noite. A primeira doutrina está no primeiro versículo e a segunda doutrina está no segundo versículo. Segundo versículo que está ligado com o primeiro versículo numa estrutura que indica finalidade. Por isso que o segundo versículo começa com para quê? Ou seja, para quê? Para qual propósito? Para que propósito? Então, seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Para que Deus vai ser gracioso para conosco e fazer resplandecer sobre nós o seu rosto? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Repita o 2. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Só as mulheres de novo. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações
homens, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. todos juntos, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Jesus foi enviado pelo Pai como o centro da obra da salvação. Por isso que não há salvação fora de Jesus. Quando Pedro pregava, ele dizia o que ficou registrado no livro dos Atos dos Apóstolos: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só há salvação em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porém, a obra da salvação não é uma obra apenas que Deus realizou para dar salvação a pessoas que não a merecem. Alguém aqui merece a salvação? Não. Alguém na terra merece a salvação? Não. Alguém na história de Adão até hoje já mereceu a salvação? Não. Ninguém. A salvação é graça imerecida. Nós não merecemos. Portanto, Deus não nos salva em Cristo Jesus porque nós merecemos. Deus nos salva em Cristo Jesus para a realização dos seus propósitos. Deus tem muitos propósitos com a obra da salvação. Dois principais desses dois propósitos, dois estão registrados aqui nestes dois versículos. No primeiro e outro no segundo versículo. Só que o primeiro é uma espécie de causa, para que o segundo seja uma espécie de efeito realizado por essa causa. Sem causa não existe? Não existe? Efeito. O efeito depende da causa. Por isso o primeiro versículo diz respeito a nós que recebemos pela obra da salvação o direito de sermos feitos filhos de Deus, de sermos alcançados pela graça. É isso que aconteceu conosco. Seja Deus gracioso para conosco. Deus já foi gracioso para conosco. E nos abençoe. Ele já nos abençoou. A bênção de Deus é um estado da salvação. Bênção não é uma coisa que você ganha. Bênção é um estado, o estado espiritual da salvação. Nós viemos ao mundo no estado espiritual da condenação. Viemos ao mundo em estado de pecado. Portanto, viemos ao mundo debaixo da maldição de Adão. A maldição do pecado. A maldição da humanidade chama-se pecado. A humanidade é uma humanidade amaldiçoada por causa do pecado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus,
E o salário do pecado é a morte. Deus, em Cristo Jesus, nos tirou desse estado de condenação, que Paulo chama em Colossenses 1,13 de o império das trevas. Deus nos libertou do império das trevas, do estado de condenação, do estado de maldição do pecado, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos transportou para o estado de salvação, para o estado da bênção. Portanto, nós já somos abençoados. Deus já foi gracioso para conosco e Deus já nos abençoou com a salvação. E terceira coisa no versículo 1, Deus já fez resplandecer sobre nós o seu rosto. O rosto de Deus é Jesus. E Jesus um dia disse aos seus discípulos, especialmente a um deles chamado Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheceste ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Com isso Jesus estava dizendo: eu sou o rosto do Pai. Deus já fez o seu rosto resplandecer sobre nós, porque o rosto de Deus, o rosto resplandecente de Deus é Jesus. O verbo de Deus, a palavra de Deus. Por isso Jesus disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Resplandecer o rosto sobre nós é nos iluminar, é nos esclarecer através da sua palavra. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Aleluia. Deus, portanto, já foi gracioso para conosco, já nos abençoou e já fez resplandecer sobre nós o seu rosto. Você foi salvo por Jesus? Então diga: Deus já foi gracioso para comigo. Deus já me abençoou. Deus já fez resplandecer o seu rosto sobre mim. Aleluia, amados. O versículo 1 fala da obra de Deus, que em latim a gente expressa assim: ad intra, ou seja, para dentro. Dentro da sua família, a família de Deus. Dentro do seu povo, o povo de Deus. Dentro do seu novo Israel, que é a igreja de Deus. A comunidade dos que já foram agraciados, abençoados e iluminados. E que agora vivem para se santificar. Nos reunimos aqui para desenvolver essa salvação que nós recebemos, como Paulo disse em Filipenses 2,12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Deus já nos deu a salvação, mas nos deu com ela a responsabilidade de desenvolvermos esta salvação. O desenvolvimento da salvação se chama santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é o ministério ad intra, para dentro da igreja. Nós nos reunimos aqui para nos nutrir com a palavra de Deus, e a palavra de Deus é quem opera em nós a santificação, como Jesus orou por nós em João 17:17. Pai, santifica-os
na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Só que nós também saímos daqui. Nós não somos a igreja de Deus, nós não somos o povo de Deus, nós não somos filhos de Deus apenas aqui, quando estamos reunidos, quando estamos congregados. Daqui a pouco nós vamos sair por aquelas portas e lá fora vamos nos espalhar e vamos continuar sendo povo de Deus, sendo igreja de Deus, sendo filhos de Deus no meio do mundo. No meio do mundo que jaz no maligno, no meio do mundo que jaz nas trevas, no meio do mundo sem a graça, o mundo desgraçado porque estão no pecado, sem a bênção, o mundo amaldiçoado porque estão no pecado, sem a luz de Cristo porque o rosto de Deus não resplandeceu para eles como resplandeceu para nós. E quando saímos por essas portas, começa o nosso ministério, outra palavra em latim, ad extra. Ad extra significa para fora. Lá fora. Temos um ministério aqui dentro, que é a nossa santificação. E temos um ministério lá fora, que é o nosso testemunho cristão. Que é a pregação do Evangelho de Cristo lá fora. Para sermos sal da terra e luz do mundo, e se cumpra o versículo 2, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Amém, glória a Deus. O nosso ministério lá fora, amados, se resume em duas dimensões. Primeira, nós falamos com Deus sobre os homens. Nós temos o ministério de orar pelo mundo, orar pelos pecadores, orar pelos homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. O versículo 1 diz: orar em favor de todos os homens. E o versículo 2 particulariza essa oração para os que estão investidos de autoridade. Orar pelos reis, pelos presidentes, pelos governadores, pelos prefeitos, pelas autoridades constituídas por Deus nos três poderes. Porque esses três poderes, legislativo, executivo e judiciário, eles não emanam do povo, para o povo e pelo povo. A definição de democracia é uma mentira. Democracia não existe. Todo poder emana exclusivamente de Deus. E você pode ler isso em Isaías 33, 22, onde está escrito: o Senhor é o nosso juiz, o representante do poder judiciário, o Senhor é o nosso legislador, o representante do poder legislativo, o Senhor é o nosso rei, o representante do poder executivo. Ele nos salvará. Jesus disse para o governador da Judéia, Pôncio Pilatos, que era um romano ímpio, e disse para ele, Jesus: você não teria nenhum poder sobre mim se de cima não te fora dado. Portanto, nosso ministério não é xingar as autoridades, falar mal das autoridades, por pecadores e corruptas que elas sejam. O nosso ministério é orar em favor, não contra, orar em favor deles. E Paulo diz por quê? Para que tenhamos vida tranquila
e mansa sobre a terra, com toda piedade e justiça. Portanto, não se iguale aos ímpios, falando mal de governantes. Se iguale aos filhos de Deus e ore por eles. Amém. Aleluia. E ore por eles. Entendeu isso, amado? Entendeu isso, irmãos? E ore por eles. E não é orar contra, não. Nós não fazemos orações contrárias. Nós não rogamos pragas. Nós não oramos pedindo maldições. Nós oramos pela bênção, para que sejam abençoados. Oramos em favor. Oramos em favor de todos os homens. E oramos em favor de todos aqueles que foram colocados em posição de autoridade. Então, a primeira dimensão do nosso ministério ad extra é na oração. Falar com Deus acerca dos homens. E a outra dimensão do nosso ministério ad extra lá fora é falar com os homens acerca do nosso Deus. Falar com os homens acerca do nosso Deus. O que eu devo falar? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Encha o seu coração da palavra de Deus. Enche o seu coração do Evangelho de Deus. Enche o seu coração da verdadeira doutrina de Deus. Enche o seu coração da verdade de Deus, porque é isso que nós fazemos aqui ad intra, irmãos. Passamos para você o conteúdo dessa verdade, para que você, quando você estiver diante de homens que não conhecem essa verdade, a sua boca fale dessa verdade que vai brotar, transbordar do seu coração. E se não é a verdade que sai do seu coração, então é porque o seu coração está vazio da verdade. E se seu coração estiver vazio da verdade, você não é de Deus. Você é um falso crente. O verdadeiro crente está cheio da verdade, e é da verdade que ele fala, porque Jesus é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós, filhos de Deus, amados, somos os únicos que temos nessa terra o maior poder espiritual para melhorar um pouco esse mundo. Político nenhum vai melhorar esse mundo. Governante nenhum vai melhorar esse mundo. O poder para melhorar um pouco esse mundo, para reter as forças diabólicas, Deus colocou só em nossas mãos. Glória a Deus. Nas mãos dos seus filhos. Por isso que os filhos de Deus não podem, como Salomão disse no livro de Provérbios, não pode se associar aos revoltosos ímpios, que tudo que tem na boca são palavras malditas. Porque Deus colocou em nossos corações palavras benditas, palavras abençoadas. E é com essas palavras que nós temos que fazer a diferença. Aleluia? Então o versículo 1 desse salmo mostra o nosso ministério ad intra, interno. Deus aqui Deus nos santifica. Aqui Deus nos enche da palavra. Versículo 2, para que lá fora essa palavra seja conhecida dos ímpios. Saibam que há um Deus que julga na terra. Saibam que há um Deus que é soberano sobre todas as nações. Saibam que há um Deus que é todo poderoso. E nós pertencemos a Ele. Por isso a Ele a honra e a glória. Aleluia. Vamos orar por essa palavra então, durante a nossa ceia, tá? Durante a celebração da ceia, estamos orando
para que o Senhor nos encha do Espírito Santo, nos santifique e faça de todos nós uma luz brilhando aí fora, porque aí fora só tem trevas. A esperança de haver alguma luz agora no mundo somos nós. Aleluia, mano.